E vamos até, como só tem, né, nós 4 aqui, a mais a Aline, né, da mais escola, então eu vou estar aqui, vou estar com a câmera desligada, mas vou estar ouvindo, que aí já facilita, né? Qual é a tarefa de vocês em 15 minutos? Não é contar a biografia individual, que isso é um outro processo, né? Mas é o lugar do pesquisador, a pesquisadora. Então, o que será, e aí olhando para a infância, para a adolescência, adolescência, eu queria uma coisa, não precisa ser uma coisa no pensar, uma no sentir, não, mas uma coisa, um arquétipo, que seja típico da infância, uma coisa que seja típico da pré-adolescência, da adolescência, e o que é o arquétipo? Esse lugar que é natural ao ser humano viver aquilo nesta fase ou passar por aquilo. E cada um pode passar de forma diferente. Mas qual é o arquétipo? O que é natural dessa fase que todo mundo faz? Um exemplo, né? Na primeira infância, quem é a pessoa mais importante? É a mãe, ou o papel de mãe, que traz o ninho, o mundo é bom, o acolhimento. Pode ser que eu viva isso ao contrário, não ter mãe, ou não ter esse papel, e ter uma sensação de que o mundo é mau. Ao invés de receber carinho, eu recebi tapa. Mas o arquétipo está ali, o arquétipo da mãe, o mundo é mau. O não viver aquilo vai gerar alguma coisa que lá na frente eu vou ter que olhar, né? Mas o arquétipo é esse, a vivência do mundo é bom com o papel de mãe e de ninho. Esse é um exemplo, né? E que se a gente olha, né, é natural e é o quase do óbvio, mas é tão óbvio que ele não fala. Mas quando a gente coloca isso na frente, e aí tem uma série de arquétipos que a gente vai olhar. Então, esse é um pequeno exemplo. Então, vou dar 15 minutinhos, tá? Vou desligar aqui, aí vocês podem conversar, chegando qual é um arquétipo que não seja esse que eu falei, né? Um da infância, um da pré-adolescência, um da adolescência. E aí pode ser sobre comportamentos, reações, ambiente, pessoas, lugares, acontecimentos. O que é arquetipo dessa fase, de cada uma das 3? Ok? Pesquisadoras, bom trabalho, tá? Finge que eu não estou aqui, tá? Vou estar desligado. E aí? Juliana, não estou vendo, está sem som. Eu ainda não tenho claro, então vou escutando vocês. Eu também não, mas eu acho que é difícil também ter claro, né? Eu tenho muita dificuldade de ter lembranças do passado. Então, para mim, é muito difícil esse exercício. Meninas, eu não vou abrir câmera, que eu estou aqui andando pela casa, atendendo crianças, e de vez em quando eu vou ter que tirar o microfone, senão todo mundo vai interagir com vocês. Mas estou aqui, estou ouvindo todas, estou participando da forma que dá. Vou começar então rapidinho. Eu acho que é um assunto muito amplo, né? É difícil de falar até por conta disso. Mas eu acho que, como ele explicou agora no finalzinho, a questão dos arquétipos, a primeira lembrança que vem de cada fase, assim, que eu acho que é o que mais marca, assim, o primeiro momento, qual a primeira sensação que você teve? Da primeira infância lá com 5 anos, era muita alegria, era, assim, muita vivacidade, muita alegria, aquela explosão, né? E de alegria, e que você está só vivendo felicidade. No ciclo de 9, 10 anos, a primeira sensação que me veio era eu e meu irmão o tempo todo, muito colados os dois, mas eu já com muita disputa em relação a ele, assim, né? O momento que os irmãos começam a brigar, e muita disputa porque os meninos podiam muitas coisas que as meninas não podiam. Então, na minha criação, a minha mãe dizia assim, não, o seu irmão, que era mais novo, podia e você não pode. Então tinha já era um ambiente assim de disputa, que eu tinha que mostrar por que eu podia coisas, né, que ela não me deixava e deixava ele fazer. Então me veio essa sensação, essa lembrança assim, de ter que me impor e de ter que falar que eu também podia, né? E a adolescência vem aquela nuvem, né? Não tem como. A adolescência vem aquela nuvem que é um momento que me veio uma sensação muito de curiosidade, que eu fui uma adolescente muito curiosa, queria entender o que estava acontecendo com tudo, né? Com o corpo, com as pessoas, com tudo, com as relações, mas veio uma cargazinha assim mais densa também, né? Daquelas problemáticas indissolúveis da adolescência.
E então, assim, para mim, as percepções foram muito as sensações que chegaram no exercício da forma como eu pude fazer aqui, né? Não sei como que chegou para cada uma aí. Então, vou tentar falar. Eu também tenho muita dificuldade, igual a Amanda, às vezes estou conversando com amigos meus de infância, assim, eles lembram de situações, eu estava na situação, mas eu me sinto perdida, assim, tipo, não, tem uma memória a longo prazo, assim, bem ruim. Mas, assim, o que eu percebi nas três que eu consegui visualizar, nas três etapas, veio muito a questão, na infância veio brincar com meus irmãos e primos no quintal da minha avó, na pré-adolescência veio brincar, minha mãe era professora, então era uma fase que eu brincava muito de escolinha, eu era professora ali, com os vizinhos, e na adolescência veio muito o intervalo da escola. E aí eu percebi que os três veio muito a questão de mediadora, assim, no brincar com os irmãos, tanto na infância quanto na pré-adolescência, a gente brigava, lógico, e aí veio a imagem de eu mediana, assim. Eu acho que eu sou assim até hoje, sabe? E a questão da comunicação, porque tanto na infância, na pré-adolescência e na adolescência, vieram as imagens onde eu estou conversando, ou fofocando, ou brincando, ou brincando de professora ali. Então, me veio muito a questão mediadora, de liderança também, e de comunicação, assim. Eu estava ouvindo vocês, aí acho que agora veio, e aí veio uma imagem para mim que acho que ficou meio forte, assim, que era, quando veio a minha infância, tinha uma coisa para mim veio muito forte a cor amarela, assim, e eu meio brincando, eu no chão, né, brincando no chão, e eu acho que tem essa coisa do lúdico, né, do se permitir ali, de liberdade, eu acho que essa veio essa minha ideia. Na adolescência, eu já estava na minha cama, né, e escrevendo, e aí tinha essa coisa assim, que foi chão, e agora que veio minha imagem, foi chão, cama, né, e sentada, e na adolescência mesmo, em pé e na rua, era o único ambiente, a única coisa que eu estava era na rua já, assim, então as outras duas estava no meu quarto, e a terceira cena foi na rua, e em pé, né? Então, essa coisa do chão, sabe, deitada, sentada, em pé, veio uma coisa, ficou meio forte, assim, para mim. Acho que é isso. Muito legal. É difícil, gente, mas vocês vão ver que quando o arquétipo vai se revelando, vai vindo as informações, elas vão chegando. E o que vocês trouxeram é um relato que hoje em dia, para mim, tem sido cada vez mais alarmante, que a nossa memória, a gente fala, o que você jantou ontem, almoçou ontem, a semana que você fez, leva um tempo para cair a ficha, né? Então a gente está com dificuldade, né? Porque assim, são muitas telas o dia inteiro, a gente é bombardeado de informação, o HD fica cheio, e a gente muitas vezes não reserva espaço sozinho, de reflexão, de se conectar com a própria história, né? Por isso que é importante, nesse sentido de ouvir os amigos de infância, pais, tios, irmãos, e como é que era, e lembrar. Mas antes a gente ficar, né, lembrando por lembrar, né? Agora, opa, pode ser que tenha uma intenção de pesquisa diferente, interessante para vocês, né? Quanto mais a gente entende o nosso passado, percebe como a gente viveu cada fase, o que isso, que resíduos, né? O que isso tem dentro da gente, ou como isso formou, né? Ou moldou a gente, esse é o ponto de libertação, né? Porque a gente vai recebendo, e aí como vocês trouxeram um pouco, né? Esse lugar de muita abertura na infância, mais no chão e tal, aí vai engateando, vai ficando em pé, e opa, agora é vida adulta. Como é que é isso? Então, um lugar que vem meio da fantasia, né, do lugar mais etérico, e aí vai chegando na realidade, né, e aí, pum. Então, já entrando no arquétipo, vou passar aqui, e aí não se assustem, tá, gente? Porque depois o outro vai estar com milhões de palavrinhas, mas a gente vai devagarzinho. O que eu achei melhor fazer, o outro é assim, mas calma.
Nós vamos aqui porque também se fosse ponto a ponto, aí a gente não acaba nunca. Aí a gente vai no panorama. Eita, peraí que eu fiz besteira aqui. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Tá, agora vai. Tá, consegui. Muito bem. Então, quando a gente olha essa imagem, né, do 7, a primeira coisa em relação ao 7, né, hoje em dia se tem vários estudos sobre o que acontece fisiologicamente, né, emocionalmente em relação ao 7. Mas se a gente olha nos 3 primeiros setênios, é muito visível a mudança física de uma criança de 5, de 10 e de 15. Então a gente começa já a entender que tem um aspecto ali de preparação, né, para o mundo, para a vida adulta. Dos 21 aos 28, dos 21 aos 42, já são outros aspectos que não, o físico está ali, mas tá mais constante, né? Até olhando a curva ali que eu vou explicar. E que é esse lugar do centro da vida de, né, realizar e lutar e tal. E depois dos 40, né, a gente tem um outro processo que vai acontecendo também, né, que a gente pode se tornar sábio ou não. E esse que é o ponto das nossas escolhas, o quanto que a gente consegue olhar para o passado, né, soltar o que precisa, focar no que importa e seguir. O que acontece hoje em dia? Né? A gente tem aprendido ou se preparado cada vez menos para ir para o mundo, então, imagina, 14, 15, 16, já está ali, caramba, eu tenho que ganhar meu dinheiro, como é que vai ser o futuro? Ou vai para um lugar de apatia, de fuga, de caramba, esse mundo ferrou, como é que vai ser? Né? A polaridade, de novo, de como se expressa. Mas está essa tendência, então, as crianças, e aí tem dois aspectos, tanto da nossa evolução como humanidade, esse arquétipo é vivo, né? Então, o que a gente vive desse arquétipo nessa geração vai ser diferente da forma que viveu na geração passada e nas anteriores, né? Mas o arquétipo está lá. Mas o que acontece? A gente tem se preparado menos, lutado mais, e muitas vezes a gente morre, né, sem encontrar essa tal da sabedoria, ou muito pouco do nosso potencial, né? Steiner dizia que na nossa biografia, tipo, 99% é uma repetição e 1% é algo realmente novo, né? Gates tem um pensamento muito legal também, que ele fala, se a gente pensa em algo que já existe, a gente está só repetindo. O pensar humano no seu potencial é colocar no centro da consciência algo que nunca existiu, inimaginável. Essa é a nossa capacidade de criação. Se a gente olha historicamente, a gente tem feito isso. Esse seria a nossa grande tarefa como ser humano, né? Aproveitar esse lugar da liberdade, livre-arbítrio, para ir em busca de si mesmo e expressar seus talentos e paixões para o mundo, colocando ele a serviço. Né? Então, 0 aos 21 é muito mais essa preparação e esse olhar de treino, né? De quais são minhas ferramentas. 21 aos 42, vai para o mundo, rala e vê o que acontece, e depois a gente pode colher o que a gente plantou ou devolver para o mundo, né? Tem esse impulso também de devolver para o mundo que a gente recebeu. Aquelas 3 curvinhas, né? Então, o que elas significam? Tem a ver com aqueles 3 corpos que eu falei no início, do pensar, o sentir e o querer. 3 faculdades do ser humano, na verdade. Então, no nosso corpo físico, biológico, aquela curvinha verde, existe esse desenvolvimento, né? Eu já falei, então, do 0 aos 21, né? A gente cresce fisicamente, 21 aos 42 tem uma certa estabilidade, e dos 42 para frente acontecem coisas, né? A gente tem estendido essa curva lá para 100 anos de idade, mas, impreterivelmente, né, até os 63, tem coisas físicas que acontecem. E aí depois é repescagem, né? A gente está livre das leis biográficas e a gente pode, né? Mas aquele ponto, quanto mais tempo a gente leva para olhar o autoconhecimento, para se trabalhar, mais difícil vai ficando. Mas nunca é tarde. A gente vai olhar. Bom, então essa curva ela tem esse movimento, né? Que a gente nasce como um feijãozinho, até os 21 anos fica gigante. Os 42 começa o processo de entropia, envelhecimento do físico, biológico, e essa energia ela não vai embora, ela é utilizada para as outras faculdades e corpos assim, que a gente vai ver. Bom, aí em contraponto à curva verde, a gente tem essa curva azul, que é a curva do desenvolvimento do eu, ou a curva da personalidade. Por antroposofia, a gente fala da curva espiritual. Um outro nome da antroposofia é a ciência espiritual, e não tem nada a ver com religião. Né? Qual é a ideia da antroposofia para esse espírito? Né? Primeiro, nesse lugar é a autoconsciência. É o lugar da intenção e é o lugar do nosso eu, onde a gente grava, né,
dentro desse eu, todas as nossas experiências, né, e toda a nossa memória, e daí a gente consegue pensar no futuro. Se a gente não tem memória, a gente não consegue olhar para o futuro. Você vê Alzheimer, né? Então, é muito importante olhar para esse desenvolvimento. Indo além, né, quando a gente olha esse aspecto, só para vocês entenderem, do espiritual, por exemplo, nas organizações, seria essa identidade organizacional. O que é mais subjetivo e invisível que gera aquela cultura, né? Qual é o propósito de existência daquela organização? Como é que é a forma de trabalhar? Tudo isso faz com que a gente tenha essa ligação profunda ou não. E eu gosto de falar do espiritual como um outro termo muito bom, que é qual é a sua visão de mundo? Qual é a visão sobre vida? Qual é a visão sobre morte? Qual é a visão sobre sucesso, sobre trabalho, sobre família, sobre estilo de vida? Toda a nossa visão de mundo, a forma como a gente vê o mundo se transforma no jeito que a gente vive. A forma que a gente vê o mundo se transforma no jeito que a gente vive. E a gente constrói essa visão de mundo nos 3 primeiros setênios. Mais no primeiro, aí no segundo também, né? A gente vai soltando as amarras para ir para o mundo. Mas é nesse ponto, qual é a minha visão sobre a espiritualidade? É uma pergunta sempre muito importante para se trazer. E a resposta, eu sempre falo de um lugar, independente da religião, mas como é que a sua prática te leve para esse lugar de se perceber, de olhar a própria vida e dar um passo à frente e reverenciar o divino, né? Os mistérios, as magias, porque tem muita coisa invisível, e eu tenho estudado isso há muito tempo. Na natureza você entende como funciona, né? O sol, a lua, as emoções, os ciclos, tal, relações diretas aí. Agora, o porquê, o para quê, por que o sol nasce? A pergunta aí, mais ou menos, hoje em dia tem vindo mais cedo, mas, né, dos 7 aos 14, 18, 9 anos, são as perguntas existenciais, né? Por que o sol nasce? Mas, e aí quando morreu, o que acontece? E a gente fica, né, sem saber responder. E são as boas perguntas para a gente levar para a vida inteira. E é isso que faz esse desenvolvimento do eu, essa maturação, como é que a gente vai ampliando a nossa visão sobre o mundo, sobre o ser humano, e não se prende em jaulas de polaridade, que é certo e errado, e a gente, né, acaba sofrendo muito aqui desnecessariamente ou fazendo os outros sofrer desnecessariamente. Por que essa curva do eu, ela dá esse como 2 trilhos, né? Que a gente não tem como fugir, a gente vai nascer ali e vai morrer ali. Antes e depois a gente não sabe. E aí as ciências também têm esses estudos, né? Que depois, quem quiser aprofundar, a gente também tem orientações aí de livros e coisas legais. Mas o ponto, eu acho que é muito bacana a gente ver aqui dessas 2 curvas, é como é que a gente vai assumindo o controle do corpo e depois como é que a gente vai soltando ele, ou tentando, ou segurando nele, e vai ficando mais sofrido. Mas ali, com uma criança, como é que ela vai assumindo o controle? A primeira parte que ela percebe, que ela consegue dominar, são os olhos, que ela está ali deitadinha, o pescoço mexe, mas ela começa a acompanhar. Depois, o pescoço, aí fica durinha, né? Consegue se erguer. E depois os membros, aí é o processo do andar, falar e pensar, né? Do engatinhar e ficar em pé. Isso mesmo. Só que nesse processo é como se fosse o encontro dessas 2 curvas, até os 21, onde a gente está realmente encaixado e tendo domínio do nosso corpo. Até na adolescência a gente fala, no início da adolescência, os hormônios vêm, parece que o adolescente tem 2 braços e pernas esquerdos, né? Meio estabanado, parece tudo desproporcional, braço, perna, né? Então, é desse lugar mesmo, a gente vai se desenvolvendo, se ajustando. Aí chegou na vida adulta, 21, para lá, aí vamos lá para frente, lá no final para ver a curva. 63 para frente, vamos para aquela última imagem do filme da morte natural. A pessoa velhinha está lá e ela está se preparando para ir embora, para morrer. Ela sente primeiro a fraqueza nas pernas, se deita, depois o batimento vai diminuindo, e quando o coração para, a última parte de controle, de novo, são os olhos, que era a primeira, ela fecha os olhos, né? Então, é como se a gente assumisse o controle desse corpo de dentro para fora, ou de cima para baixo, nessa imagem, e ao final da vida a gente solta isso, né? Do metabólico, do ritmo e do neurosensorial a gente vai sair. Bom, isso é dado para todo ser humano. E a curvinha vermelha, né? A curva vermelha a gente fala que é o desenvolvimento anímico emocional. Ânima tem a ver com animado, movimento, alma, ar, é a qualidade das nossas relações. Então, na antroposofia, quando a gente fala alma, é essa trimembração desses 3 corpos. Físico-biológico é o corpo,
alma, emoções e o espírito que contém o eu, né? E aí, cientificamente, na medicina, por exemplo, olha, assim, é um conteúdo muito bacana de entender de onde vem a doença, não resolver a doença, mas como gerar a saúde, a salutogênese, como manter a saúde, né? Entender qual é o papel daquela crise, daquela doença, o que está querendo te dizer, né? Enfim, só para dar uma palhinha. Então, tem aí aspectos científicos muito bem embasados, né? Muito legais. E aí, o que acontece? Dos 0 aos 21, as nossas emoções, né? A gente vai sendo formado, moldado pelo ambiente, pais, irmãos, a família, a gente depois vai entrar um pouquinho no detalhe, mas o que acontece é que dos 21 aos 42, né, depois que a gente preparou, teve essa malhação da alma, né, a gente vai para o mundo, e aí também a gente, dos 21 aos 42, tem a ideia de ter essa maturação ou amadurecimento anímico, para que depois dos 42 a gente possa encontrar a sabedoria. E por que ela bifurca, né? Aí tem essa imagem a partir dos 31,5, que tem a ver, né, com o centro dessa biografia. É como se até os 30 a gente tem muita ajuda dos pais, de guias, enfim, toda a série de encontros que acontecem em nossa vida vão dando suporte para a gente se encontrar. Encontros para a gente se encontrar. E aí, a partir dos 30, a gente fala, ó, tá cada vez mais na tua mão. E aí, a curva vermelha, eu gosto de falar também que é a curva das emoções diárias. Tudo que a gente sente durante o dia, cada dia, tem a ver com essa curva vermelha e vai gravando na curvinha azul, do eu, né? A nossa memória. Quanto mais a gente faz escolhas que vão em direção aos nossos valores, talentos, paixões, a nossa autenticidade, originalidade, mais essa curvinha vai seguindo o eu, que é a curva do ser. Né? Então, de você realmente ser esse pequeno sol brilhante, né, inspirando os outros, sem ofuscar, sem queimar, sem fazer sombra. Quando a curva vermelha ela acompanha o corpo, é como se a alma fosse endurecendo junto com o corpo, né? E ela vai ficando dura, fechada, que é aquela imagem, né? Essas duas curvas tendendo a gente o tempo todo. Mas aquela imagem, né, provavelmente a gente tem um pai, a mãe, ou a avó, ou tio, tia, que tem aquela coisa endurecida, que o coração, né, não aprende nada, gera uma dependência. Agora a internet não, ainda quero papel, não confio, tudo é um problema, até estão, né? Sai até desse jeito. E a gente vai ficando perto, vai ficando sugado, né? Que a curva que é onde ela está segurando fora para ter, né, esse sentimento de segurança, né? Mas uma boa pergunta que eu tenho para mim, que é como amadurecer sem endurecer a alma, né? Ou como envelhecer sem endurecer a alma. Porque a gente vai se fechando e sobra o que está dentro. E se lá na frente se só tem as memórias da crise, ou, né, de passou fome, não teve dinheiro, ou morreu, e fica segurando tudo isso, a gente vai ter um inferno na Terra, vai viver tudo isso dentro da gente. Aí vai ficando cada vez mais tenso, duro, o corpo vai travando tudo. Até na Índia tem uma imagem muito boa, que você observa a idade primeiro pela mobilidade, depois a idade cronológica. Eu gosto de brincar assim, eu quero chegar aos 80 sentado no chão e coçando a orelha com o dedão do pé, que nem um bebê. Né? Então, que a gente também que tem que ser formal, né, tal, e fica ali se endurecendo, enquanto que a gente se permite esse coração de criança aberto, curioso, que tudo é novo, e vê o desenho 20 vezes, decora o desenho e vê coisa nova, inventa história em cima, a gente perde essa capacidade intrínseca, imaginativa, inspirativa, intuitiva, né, que todos nós temos. Então, como é que a gente resgata isso, tirando o que está em volta, para a gente poder ter a predominância dessa curva do ser em contraponto do ter. A gente sempre vai ter as duas, né? Talvez grandes mestres da humanidade, ou pessoas que a gente vê como iluminadas, né, ou tal, e aí, né, tem diversas referências, a gente fala, nossa, aquela pessoa parecia um anjo, né? Chegou ali, uau, tem a ver com esse processo. Mas também, aqui na materialidade, a gente precisa do ter para realizar o nosso ser. E daí a pergunta boa que eu gosto de fazer é, qual é o ter necessário para realizar meu ser? Ou quanto que eu preciso para realizar minha missão? Ou eu estou em distração, ou eu estou fugindo? O quanto que eu preciso para realizar minha missão em paz e de forma plena, que é o aspecto mais difícil hoje em dia, com tanto maremoto de informação. Mas é isso. Aí agora a gente pode entrar um pouquinho, podemos nascer, né? Começar essa história. E qualquer pergunta, né? Fique à vontade. A gente vai passando, né? E aí vai fazendo menção a essas três curvas também.
mas já com essa pergunta, né? Opa, qual a idade que eu tenho, né? Como é que tá essas curvas na minha vida? Como é que eu posso, então, entender o que está endurecido, entender aonde que não é uma sensação daquele incômodo, né? De você tá alimentado, você dormiu, você tá bem, mas tem alguma coisa esquisita incomodando, né? E aí quando vê dá uma patada, quando vê tem uma reação, quando vê vai para uma apatia, uma depressão, ou vai para o trabalho e vai para a exaustão. Então essas fugas, como é que a gente começa a observar o quanto que isso está cristalizando, né, a nossa alma, o nosso ter? Ou quanto que a gente está soltando e se libertando para essa expressão. Ok? Muito bem. Alguma pergunta até agora, gente? Dúvida, curiosidade? Algo que não fez sentido também, por favor. Essas perguntas são muito importantes quando algo não faz sentido, tá? Participe. Ok? Então vamos seguir mais um pouquinho. Muito bem. Antes de passar para o próximo, tem esse lugar das crises, né? Onde que a gente, quando fala crise, já fica assim, meu Deus do céu, né? Choro, quero isso aí. Como é que eu crise, gostar de crise, tá maluco? Quem que vai falar assim, nossa, tive uma crise top aqui que agora, né? Então, passar pela crise não é nada prazeroso, né? Mas se a gente entende a crise como transição, né? Então, como um momento onde eu deixo algo para trás e abro espaço para o novo, né? Quando a cobra ela tem que ir lá para o canto dela e rompe a casca velha para poder crescer, e os caranguejos e vários outros animais, né? É esse processo que a gente vê como exemplo no reino animal que passa por nós também. E aí a primeira crise, né, do ser humano, ali aos 0 anos, é o nascimento. Né? Eu estou ali no útero materno, né, a imagem daquele oceano boiando, quentinho, tal, o arquétipo de recebendo energias, né, expectativas, todo carinho, a comunicação com a mãe, com o pai, ou quem está em volta, avó, avô e tal, esse lugar de receber esse ninho. Aí quando vem o parto, tá! Imagina, né? Tem uma frase de Gilberto Gil que eu gosto muito, que fala que nascer deve ser tão frio... Não, desculpa, eu sempre confundo essa parte. Morrer deve ser tão frio como na hora do parto. Aquela, eu preciso aprender a só ser. Aquela música. Que é o morrer ao contrário, né? Então, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí, nesse lugar, dentro desse princípio, nascimento e morte são 2 portais. E aí, quando a gente observa a vida, a gente percebe que existe uma vida invisível, uma consciência entre nascimento e a morte. E entre a morte e o nascimento tem várias coisas que têm vida que a gente não está vendo. E aí, esse é um teaser para a gente poder também ir lá olhar mais a fundo. Mas aí nasceu... Né, abriu as portas das fases da vida, e eu já vou falar de uma segunda crise aí, que hoje acontece antes, mas no arquétipo está ali aos 3 anos de idade. Do 0 foi o nascimento físico, aos 3 a gente fala do nascimento do eu. E aí é muito interessante, né? Aí vocês vão poder dizer, a Bia principalmente está ali, né, ao vivo. Como é que uma criança pede comida antes de falar eu? E ela já fala. Qualquer lugar do mundo. Esse é um arquétipo legal, da infância. É muito simples, gente, mas a gente acha que é só com a gente, que foi só com o filho. Como é que uma criança pede comida? Quem arrisca? Essa eu quero ouvir. Né? Antes de falar eu. Fala assim. A criança dá. Dá tá em que pessoa? Dá para quem? Dá? Pois é. Você me dá. Então, o me dá já tem o eu. Antes de falar me dá, Nenê quer papar. Henrique tá com fome. Cadê o brinquedo do Henriquinho? Então, você fala sobre si mesmo na terceira pessoa, antes do nascimento do eu. E aí a gente, animicamente, né, o corpo físico ainda está muito perto da mãe, né? Então, a maior parte, a grande parte, do 99% do seu corpo físico veio da sua mãe, né? E a ligação de alma ainda é muito grande. Não adianta falar o que a mãe sente, a criança sente. Né? E nesse lugar que o eu ainda não chegou, ela se vê ainda meio que num espelho, fora dela. Tem essa fase do espelho, né, na psicologia e tal, que ela não se reconhece. Ela fica ali, o que é isso? Quem que é?
E aí, quando vem o eu, aí sim, tudo é meu ou tudo é não. Por quê? Eu estou testando o espaço do que está dentro e o que está fora. Né? Se eu não tenho esse movimento dessa crise, eu vou sempre me chamar em terceira pessoa. E aí, olhando, tem esse estudo da biografia também da história da humanidade. Não existe nenhuma referência da palavra eu em nenhum escrito antes da Grécia. Então, dentro da antroposofia, se traz essa imagem que o eu na humanidade nasce na Grécia. Os escritos era a própria pessoa falando também na terceira pessoa quando tinham escrito. Isso abre um novo portal, né? Olha só como algo muito simples, muito óbvio, mas, cara, faz toda a diferença. E aí tem que ajudar a criança a entender que agora ela é ela, né? Que a mão dela é dela. E aí ela também vai fazendo escolhas. E hoje em dia as escolhas ficam uma vez mais rápidas. Eu quero botar essa roupa, quer comer, não quero. Quer comer, não quero. Agora eu quero. Pô, a criança enjoada, não sei o que. Aí briga, tal. Ela tá testando. Tem que ter paciência. Não quer, não quer. Espera um pouquinho que ela vai querer. Agora você quer? Tá, agora eu quero. E junto desse processo, né, da crise do eu, a gente pode entrar nesse primeiro setênio, a gente vai em busca do desenvolvimento a partir de quem está em volta, principalmente os pais, né? A gente já falei do ninho, o papel de mãe, a família, né? E o principal padrão de aprendizagem é por imitação e brincando. Então, imitar os adultos, as brincadeiras quando imitam os adultos é algo muito sério. Porque, por exemplo, se o pai sempre chega reclamando do trabalho, não sei o quê, ou tá ali o dia inteiro, né, hoje em dia online e tal, não vê o pai. Quando chega, no final do dia, ele sai do quarto, que ele ficou lá enfurnado, cheio de reunião, né? Então, é mais ou menos assim que vai acontecendo. Aí depois vê o filho, a filha tá lá imitando, tá tendo reunião o dia inteiro, mas quem que vai falar? Ai, que trabalho cansativo. Ai, trabalhar é assim. Então, vai ter essa imagem sobre o que é o trabalho. Se você só conta coisa difícil, você fala das coisas inspiradoras, olha, né, que bacana o que aconteceu, isso ao longo, né, também até os 20 anos, né, você vai criando essa parceria, mas principalmente nesse primeiro setênio é muito mais, é menos o conteúdo do que você fala, e sim a forma que você vive, é isso que vai ser imitado. Não fala palavrão, falou palavrão, vai ser imitado. E esse é o padrão, né, do aprendizado, até a vida adulta, principal. E ao longo das brincadeiras a gente vai se testando e tal, então é bom fazer essa pergunta, né? Caramba, qual era a minha brincadeira? Isso no segundo setênio mais forte ainda, né? Mas qual eram as brincadeiras arquetípicas? O que se revela sobre a minha personalidade? Ou o que tá ali dentro de mim que eu acho que é isso até hoje? E, tipo, por exemplo, né? Terminei todo o trabalho, eu vou no cinema terça à tarde. Não pode, isso daí você é um péssimo profissional, uma péssima mãe. Como assim? Você vai descansar, vai se divertir numa terça-tarde? Que absurdo. Provavelmente isso veio lá de alguma coisa que você ouviu como criança. E aí vai. E aí o quanto que a gente baseia as nossas escolhas nessas questões que vêm lá da infância. Bom, aí nessa vivência, né, eu falei também do mundo é bom, tem algo muito, muito bacana também que tem a ver com essa inspiração e também com as imitações, que são os contos de fada. Né? Era uma vez o final feliz, que traduz esse mundo é bom. Quanto mais a criança se conecta com os contos de fada, ou com os desenhos que tem esse ar, né, ela mais consegue se desenvolver imaginativamente. Nesse primeiro setênio, a gente fala que as janelas do mundo se abrem, né? Então a cabeça, tanto é que a cabeça é maior em relação ao corpo, proporcionalmente, né? Um cabeção e um barrigão. A respiração da criança é na barriga, que é a respiração vital, que a gente esquece. 60% da capacidade está na barriga. Barriga e cabeça. Mas é porque a energia está toda indo para ela poder perceber o mundo à sua volta, né? Tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, que é o aspecto físico, né? Que a gente cresce bastante, né? Nesse primeiro setembro. Eu vou passar para baixo aqui, que aí vocês vão ver aquela imagem cheia de coisa, tá? Cuidado para não sair lendo tudo e aí, né? Mas foi o jeito mais fácil, assim, eu acho, para a gente poder também navegando. E aí, ali, ó, já falei, né? Nascimento do eu, nascimento físico, nascimento do eu, aí brincar, imitação, a mãe, o ninho, que tem a ver com as famílias que formam as nossas crenças, nossa visão de mundo, e essa questão do mundo é bom, é que muitas vezes a gente pode ver aspectos de que o mundo é mal, e é isso, é muito importante olhar o que a gente carrega, senão a gente não confia na vida. Né?
E também o aspecto do sistema neurosensorial, né, o desenvolvimento, a abertura do pensar para entender o mundo. Ok? Alguma outra pergunta do que vocês refletiram, anotaram, das imagens? Pode perguntar, tá? Eu não vou fazer essa pergunta mais vezes, não. Assim, qualquer coisa, bota a mãozinha ou sai falando que eu tô aqui. Vamos lá. Podemos crescer mais um pouquinho? Então, aos 7 anos, mais uma crise, olha que bacana. Aí por isso, né? Estar na crise não é bom, mas ela é fundamental. Crise dos dentes de leite. O que o dente de leite significa? É a parte mais rígida, né? Mais sólida, e é a última parte que veio da nossa mãe nesse ciclo de 7 anos, que a cada 7 anos todas as células do nosso corpo mudam. Né? É o novo corpo físico a cada 7 anos. Quando isso acontece a primeira vez, abre um portal, e aí é engraçado, porque tem perguntas arquetípicas do mundo inteiro. Fala a verdade, eu fui achado no lixo, né? Aí o irmão fala, eu te achei no meio da bananeira. Ah, vai, quer fugir, quer ir embora, bota a mochila nas costas, não sei se são meus pais, isso acontece também. Ou então vai para a cabaninha, porque aí dá uma sensação de solidão, né? Quer ficar sozinho e tal. Ao mesmo tempo, é muito interessante, esse impulso de se recolher, de que eu sou separado da minha mãe e dos meus pais cada vez mais, dá um impulso de descobrir, tá, então quem eu sou? Então quem é esse mundo? Eu quero descobrir o que está fora. E aí, olhando, né, ao nosso sentir, tá ali, o sistema rítmico, que na antroposofia a gente fala como um grande órgão, né, sistema, né, dentro de nós, que é o coração, pulmão e sangue, que joga o ar para dentro e joga o ar para fora. E junto do ar tem a nossa energia, igual ou mais que o alimento em alguns momentos, até quem é esportista, né, se não respira direito, pode se alimentar lindamente, não vai render. E é na respiração que carrega os sentimentos. Então, como eu falei, a forma como a gente respira traduz exatamente o jeito que a gente sente, os nossos sentimentos. Se eu estou muito afobado, eu preciso relaxar, o que eu faço? Estou estressado, soltando o ar. Se eu estou inspirado, eu me inflo, né? Então, a gente consegue observar as respirações. E ali é o grande primeiro treino da alma, né? Que a gente fala dali, está escrito ali, simpatia, antipatia, nesse movimento da solidão, recolhimento, ou em busca de descobrir o mundo. E não é o conteúdo, isso que é o legal. Né? E não tem uma explicação. Então, um dia vai ver a tia e vai dar um abraço na tia. Está testando a simpatia. Outro dia vai olhar para a tia, sentir meio esquisito, não quer. Não quero. Porque não quero, não sei, não quero. Antipatia. Né? E essa é a primeira forma da gente se relacionar com o mundo. A simpatia é tudo que vem dali, né, eu estou aberto e é legal. Então, se aquela tia dá aula de matemática, eu amo matemática. Aquela tia no outro ano vai dar ciências, não, agora eu amo ciências. Então, não é o conteúdo, é a tia. Então, são essas referências. Né? E são autor, que a gente chama de autoridade amada, né? Aquela pessoa que vai responder os porquês, que nessa busca do mundo, né? Aí vai observar a formiguinha indo de lá, voltando, vai pegar essa formiguinha, o porquê, né? E é o cuidado, que muitas vezes os pais delegam para a professora, para a escola, e nem sabem ali estão sendo formados os valores. Né? Como a visão de mundo vai ampliar cada vez mais, a partir dessas referências das autoridades amadas. E desse lugar de descobrir o mundo, né, é sair do ninho, né, aquela imagem, né, da águia que vai botando pedra dentro do ninho, e tem uma hora que ela empurra o filho e ele voa. Né? Se ele for até o chão, na hora que ele está quase caindo, ela vai, pega e bota lá de novo, vamos de novo, até aprender a voar. É meio que vai, né? É lógico que aí, né, mais para os 18, 21, é meio vai para o mundo mesmo, né? Ou não, que é de novo, como a gente vive o arquétipo. Se o arquétipo de mãe de ninho é muito grande, às vezes está ali com 20 anos de idade pedindo leitinho da mamãe e tal, e aí pode ser que não consiga fazer sozinho várias coisas, ou cria uma série de dependências. É um exemplo de um aspecto biográfico, cada um, né, tem um, mas aí esse estudo começa a revelar. Ou então, né, no segundo setembro eu falo do pai, mas teve um pai extremamente rígido, sei lá, militar, não podia nada, hora para tudo, disciplina ao extremo, ritmo para tudo, blá, blá, blá. Aí chega lá na frente, tem uma reunião, mudou de horário, tem dificuldade, né, de mudar de horário, porque está tudo muito certinho, né? Lógico, tem diversas outras influências de personalidade, de temperamentos e tal, mas o arquétipo tem muito a ver com isso. Ritmo, disciplina e o sistema ritmo tem a ver com a respiração, tem a ver com o esporte também, ir para o corpo, respirar mais, né, ter mais atividade. E aí, o que acontece nessa vivência? Né? O mundo é belo.
se eu vejo beleza no que está fora, eu consigo ver beleza no que está dentro. Eu sinto a minha autoconfiança. Se eu não tenho a vivência do mundo é belo, eu tenho a vivência do mundo é feio, é cinza, né, é sujo, é prédio só, ou é só virtual, o que isso está criando de valor, né, dentro de mim? Que beleza é essa que eu estou vendo no mundo que aí eu vou ver um mar, não, eu já vi um filme muito mais bonito que isso, esse mar é feio. Então a gente fica preso no mental. Esse é um grande risco, um grande perigo que a gente está vivendo. Como é que será que os adolescentes de hoje, que estão, muitas vezes 80% mais no virtual do que no físico, como é que eles vão ver o arquétipo dos 21 aos 28 no futuro? Então, a gente também vai colher coisas que a gente está fazendo como humanidade hoje em dia. Né? E nesse setênio, então, né, continuando o aprender, é esse lugar de você estar no seu dia a dia tendo disciplina e buscando as esferas da vida, hora para estudar, hora para comer, hora para fazer a parte do exercício físico, hora para brincar, e o quanto que os pais, né, ou quem está ali cuidando dessa criança, estabeleceu os ritmos saudáveis para ela. Né? Então, é um dos maiores desafios, eu acredito, hoje nessa formação. Né? Bom, e aí olhando assim o conteúdo do que passa na mente, né? Também, tudo é uma metamorfose. Esse é um outro princípio muito legal. Que nem eu falei, né? Todos somos esse eu ao longo de toda a fase da vida, mas o nosso corpo físico, biológico, emocional, anímico, ele vai se metamorfoseando outras formas, né? E no nosso pensar, essa qualidade do pensar também muda. Se no 0 aos 7 eram os contos de fada, né? Era uma vez o final feliz, agora vai para o lugar dos heróis, dos superpoderes, né? Ou a que revela muito desses talentos, paixões ou potencial, né? Muitas vezes esse lugar da fantasia, né? Com amigo imaginário e tal, onde tem esse teste de quais são seus talentos e paixões. E quanto mais você pode exercer ou experimentar isso nas brincadeiras, melhor. Aí tem a questão do bullying, né? Às vezes aí vivencia só internamente, né? Com um amigo imaginário, porque no espaço os outros coleguinhas, né, recebe muito bullying, e aí tem todas as dinâmicas para esse arquétipo acontecer, né? Mas, por exemplo, eu tenho essa lembrança para mim é muito bacana, né? Quando eu fiz esse processo, né, essa para mim é uma cena arquetípica da minha infância, que eram na piscina, sozinho, eu sou filho único, né? Tem 2 irmãos que, par de pai, que eles foram morar longe, mas a minha vivência foi sozinho, brincando numa piscina na casa dos meus pais, uma piscina pequena, mas com vários bonequinhos, brinquedos, criando histórias debaixo d'água. E hoje meu trabalho é levar as pessoas para o mar, para elas poderem cair. Então eu falo, nossa, tá lá. A minha sensação a gente sabe, a gente esqueceu. E lá nesse momento aí, dá uma olhada, porque aquelas brincadeiras, não é a brincadeira de todo mundo, que todo mundo faz igual e tal, mas aquela que só você faz, que você tempo para, o olho brilha, você dá o melhor, uau. E se não tem essa brincadeira, cuidado, porque aí, como é que lá na frente você vai ter experimentado, testado qual é o seu lugar? Vai ter que resgatar, vai ter que ir em busca. É por isso que a terapia biográfica ou o trabalho de biografia é tão importante. Ok? Acho que eu passei por todos, né? E aí, nesse sentido da metamorfose, das crises como, né, esse portal, né, da primeira infância para pré-adolescência, a gente vai vendo essas transições, né? Começando ali pelo que é mais fácil de perceber, né, do conteúdo. Contos de fada, que viram histórias de superpoderes, aventura, tarará, e vai indo mais para a realidade, né? Agora são ídolos reais, são ideologias, e pode até cair em ismos, né? Quando a gente tem algum tempo caindo em ismo, tem que tomar cuidado, porque pode tender uma radicalidade. E o adolescente, ele é radical. Né? Mas vamos entender a crise. Por que isso acontece? Né? Tem ali os 14 anos, que hoje em dia acontece aos 13, aos 12, né? Então a gente também, fisicamente, fisiologicamente, a gente está acelerando isso, né? Tem aspectos positivos e negativos, né? Dentro do momento que a gente vive, mas o fato é que isso está acontecendo, e o arquétipo é vivo, né? Então ele está em movimento. E a imagem que a gente traz é o conto, né, bíblico, não religioso, mas uma ideia, né, para entender essa metáfora da queda do paraíso, né, que tem a ver com os hormônios. Né? Então você imagina nessa imagem que estava ali, né, pré-hormônios, né, estava lá essa criança, onde tudo é meio atemporal, né, tudo é dado pelo
pelo pai, né? Deus Pai, enfim, tudo é dado a ela. Ela não precisa trabalhar para poder, pelo suor, ganhar o seu sustento. Não tem a polaridade física. Então, você pega uma criança de 8 anos, corta o cabelo, né? Veste igual, bota um do lado do outro. Né? Menino ou menina, tem uma unidade ali, né? E aí tem a sensação, né, de que a vida é para sempre, né? Quando fala, vovô morreu, né? Isso, também pelos 5 anos, quando a gente olha assim, morreu, a formiguinha morreu, apertou, morreu. Não é uma coisa assim. Aí, né, a gente vai entrando na polaridade ali do simpatia, antipatia, vai sentindo mais na pele, aí vem vem os hormônios, queda do paraíso. A gente começa a olhar, caramba, eu vou morrer mesmo no dia, né? Caramba, eu tenho que pagar minhas contas, como é que eu vou fazer isso? Caraca, eu tenho que ter uma profissão. Isso pode vir vindo antes, né? Mas quanto mais cedo a gente está usando o espaço interno para desenvolver essas preocupações e ansiedades, ao invés de viver o presente, né? E aprofundar no mundo é bom, o mundo é belo, autoconfiança, e vamos para o mundo, coragem. Né? E aí a apatia pega pesado no mundo de hoje para poder fazer essa virada. Mas os hormônios, então, ele tem esse lugar, né, nessa fase, onde dá essa sensação de separação. Independente, né, hoje em dia, falando de toda a diversidade, né, da questão sexual, né, que isso antes, né, da muita questão do menino, da menina e tal, a gente já era formado, hoje em dia tem muitas perguntas sobre isso, né, eu também nem, né, se a gente entrar nesse tema, é um tema amplo demais. Mas o ponto é, quando os hormônios vêm, dá a sensação de separação. Antes eu era completo em mim. Você olha a criança de 8 anos, está ali, né? Fisiologicamente, hormonalmente, e de repente eu preciso de algo que não está em mim. Né? E esse impulso que vai em busca do outro e do mundo. Né? Então tá ali, ó. Eu preciso estar numa tribo, né, onde tem ali ídolos ou ideologias, né, que gera essa cola, e é nessa tribo eu falo igual, eu penso igual, né? Eu vou para os mesmos lugares. A liderança normalmente é pelo tom de voz, né? Até desenho animado tem lá o grandão bobão, aí tem o pequenininho invocado, vamos para onde? Eu vou para lá. Aí vai o pequenininho, todo vai atrás, né? Então tá ali, né? Essas imagens de como é que a gente se relaciona com essas tribos. E aí pode ser a tribo da natação, a tribo do inglês, a tribo do brincar no play, né? E é interessante que são ainda esse teste do eu, né? É um pouquinho de um jeito nessa tribo, é um pouquinho de outro jeito nessa tribo. Tem coisas que nessa tribo eu nunca falaria naquela outra. Isso vai até mais ou menos, isso continua das tribos para as turmas, né? Até os 28, 25, né? Mais ou menos. Continua nessa metamorfose de tribos para turminhas. Mas é nesse lugar, quando eu escolho aquilo que me identifica, né? Na minha época, né, quando eu via um exemplo só, né, Guns N' Roses, né, poxa, imagina, hoje eu não sou roqueiro, não, mas na época comecei a ouvir mais rock, aí tinha a filosofia da liberdade, aventura, papapá, né, e fui no show do lado do Guns N' Roses com a banda, né, com os meus pais na época, mas fui vestido de roqueiro e tal, aí depois de um tempo larguei, falei, não é isso, né, e aí fui mais para a arte, para tocar, e fui para outro lugar, né, de outra tribo. Mas a gente precisa vivenciar esse não também. Não vai ser um negócio eterno, né? Eu tenho conhecido pessoas que os pais ficaram desesperados, né? Na coisa do gótico, na época emo, aí, viu o gótico, ferrou, vai ficar o resto da vida assim, não vai, calma, né? Isso pode se metamorfosear numa outra filosofia, em algo, né? Mas é algo que precisa ser vivido nessa história. Lógico, e aí cada biografia é única, pode ser que tenham pessoas que fiquem ali nessa imagem e fiquem até os 60 anos querendo viver aquela tribo e querendo viver a adolescência, né? Para cada um para se observar. E aí, dessa queda do paraíso, né, só voltando ao tema, onde eu tinha tudo, recebia tudo, a vida eterna, massa, agora, pé no chão, qual é a vivência? O mundo é verdadeiro. Né? Então, como eu falei, vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, vai ter que colocar seus dons a serviço, isso aí é dureza. Né? Então, junto com os hormônios, vai os altos e baixos emocionais, né? E aí as questões centrais, né, para a vivência, né, desse mundo é verdade, os temas sempre que estão no centro nessa fase, sexo, drogas, rock and roll. Brincadeira. Mas tá ali, as paixões, sexo, drogas, é aquilo que é proibido, como é que é? E aí tem um lugar, né, de que pode ter uma ruptura com os pais ou a parceria. Na verdade, isso tem vindo bem antes com a internet, né, com 10, 12 anos, já tá olhando tudo lá, tá tudo lá, né? Mas aí, como é que é o parceiro? De falar assim,
sei lá, pai, fumar maconha é bom? Imagina aquele pai militar, super rígido. Meu filho, onde é que você aprendeu isso? Você, né, se você fizer isso, vamos mudar de cidade, eu vou te mandar para outro lugar do mundo. Tá? Assim, ameaça e tal. Aí o jovem fica assustado. Vai que ele experimenta com uma tribo errada, nada a ver, ele gosta e vai para um caminho, né? Porque ele quebrou a confiança com o pai. Nossa, eu provei e é bom, meu pai é um mentiroso. É diferente quando vem essa pergunta, o pai vai falar, peraí, vamos olhar, quais são as sensações que traz? O que as pessoas escrevem que é bom? O que eles escrevem que é ruim? Vamos lá para um centro de viciados, vamos ver com todos os tipos de droga, vamos conversar com as pessoas. Aí, o que você quer escolher? Quanto mais os pais ajudam a mostrar o cenário e dar a escolha na mão desse jovem, mais ele vai amadurecer. Quanto mais diz, faz assim, faz assado, ou ele vai também, nessa vivência de coragem e medo, né? Ou estimula e vai para o mundo, então se retrai, aí sim, vai para o videogame, né? Aí fica paquerando horas lá na internet, quando vai ao vivo, não consegue. Isso é um grande problema hoje em dia. Como é que faz, né? Para estabelecer esse lugar de que não é uma ilusão, mundo é verdade, né? E o virtual traz para esse lugar de que você pode ser qualquer coisa, que é uma ilusão, que é uma mentira, né? Pode ser, né? Nesse sentido, é mais fácil estar nesse lugar. E para terminar essa fase, a gente vai olhando também essa metamorfose ali a simpatia-antipatia, né? Que eu vou e me relaciono com o outro independente do conteúdo e vai para o lugar assim, agora sim do conteúdo, da ideologia, da admiração ou rejeição, né? E agora sim é o conteúdo e a pessoa, só que é radical. Então, é que nem a coisa do Guns N' Roses lá, do Axl Rose. Nossa, ele canta muito, a mensagem dele, a letra. Cara, mas ele quase morreu de overdose aí e tal. Não, mas isso aí não, isso aí nem quer falar. Grita, vai embora, não quer falar. Ele é perfeito, né? Então é desse lugar, né? E aí é muito delicado, né? Porque ou você traz junto, né? E cria essa parceria, ou vai cair no lugar da rebeldia, ou no lugar da submissão. Muito bem. E aí a gente, para dar uma pausa também, para a gente respirar e vai ter uma outra reflexão, para a gente entrar nos 3 setembros da vida adulta, imagina, né? Então, um grande desafio, e aí quando eu penso nisso, eu penso em muitos projetos sociais, escolas, comunidades, o Brasil, o mundo inteiro. Imagina o ambiente, as comunidades, onde a vivência principal é 0 aos 7, o mundo é mau. Teu pai é traficante, tua mãe, teu tio, tarará, cuidado, você vai levar um tiro, não faz isso. 7 aos 14, além do mundo não ser bom para ninguém, o mundo é feio. E você é muito feio. Caramba, como é que eu vou conseguir olhar para alguém e me relacionar para olho para baixo, né? E aí isso vai lá dentro, e agora o mundo é uma mentira, tá aqui todo mundo querendo te enganar, te passar a perna e tal. Anos atrás, né, eu tive a possibilidade de fazer no Rio de Janeiro, né, na Cidade de Deus, com um grupo, e foi interessante, assim, marginalizado mesmo, e aí o dia inteiro foi para estabelecer a confiança, de se dar as mãos, sem achar que ninguém vai te puxar, te dar um soco, ou estar num ambiente na sala com alguém atrás de você, que isso pode ser uma ameaça, alguém pode te atacar, então você tem que estar na... Meu irmão foi policial há muitos anos, ele está no ambiente, ele tem que estar no canto, né, olhando todo mundo, porque todo mundo pode ser uma ameaça. Imagina viver assim, né, na sua infância, pré-adolescência, adolescência. Então é isso que a gente encara, na minha opinião, como o maior desafio de humanidade, como é que insere essa pessoa na sociedade, né, aprendeu que não conseguiu diferenciar carinho de tapa, porque queria carinho, só recebeu tapa, tá lá com uns 30, 40 anos de idade, né, a esposa quer carinho e ele só dá tapa. Aí a gente vê toda essa questão aí, né, da onde vem, né, geracionalmente, tudo que a gente aprendeu sobre o que é ser homem, ser mulher, etc, né. Então, de novo, culturalmente, a gente também está colhendo, né, tudo que a gente plantou e que recebeu, e agora, ouvindo esse conteúdo, é uma oportunidade de falar, caramba, aonde que eu também estou caindo nesse lugar? Porque todos nós caímos. No lugar da polaridade, no lugar da simpatia, antipatia, do julgamento, disso é certo, isso é errado. Como é que a gente consegue realmente observar e apoiar, né, a nós mesmos e quem está em volta a dar esse passo, né, para trilhar?
Ok? Como estamos? Alguma pergunta? Algum comentário até agora? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu vou dar uma pausa, só que antes eu queria, junto com a pausa, dar um tempinho, né? Vou dar 15 minutos com a pausa, né? E vocês se organizem, tá? Para vocês fazerem uma reflexão, né? E aí pode ser, eu usei o cinema imaginativo, a respiração, vocês podem fazer um pouquinho, só silenciar um minuto, né? E qual é a imagem que eu queria que vocês trabalhassem? Tá vendo ali, ó, os 21, crise de identidade, 28, crise dos talentos e paixões, 35, crise de autenticidade, 42, crise existencial. Agora eu nem vou explicar muito não. Mas é pensar assim, eu, na minha idade hoje, se olhar para trás, foi aquela crise que foi o divisor de águas? Eu era uma coisa antes, veio a crise, chacoalhou tudo e depois virei outra coisa. E aí pode ser, trocou de trabalho, casou, separou, teve filho, pode ser algo bem sutil mesmo, nova proposta de trabalho, ou né, mudou de ramo, mas aí teve toda uma transição. Mas qual foi o último divisor de água que eu me lembro? E olhar ali, se eu estou com 38, aconteceu alguma coisa aos 35, 34, ou está acontecendo ainda? Depois dos 40, qual foi a última? Né? Dos 42, teve alguma coisa, né? Ou como é que foi o início dos 40? Né? É o que eu queria que vocês trabalhassem essa imagem, né? Primeiro a cena da crise, como se fosse o centro, que é aquele lugar que, né, perde o chão, perde o céu, fica aquela confusão. E a partir dessa imagem central da crise, e o antes? Quais foram os acontecimentos que te levaram para esse ápice? Como um filme mesmo, né? Netflix de si mesmo. E depois da crise? Quem eu me tornei? O que fortaleceu? O que traumatizou quem ainda carrego? Né? Ao invés de fortalecer, pode traumatizar. E quando a gente ressignifica o trauma do passado, a gente muda o futuro. Que aquilo que atormentava a gente, agora vira uma força. Né? Isso na água a gente vê muito aqui, né? Como, assim, o que mais acontece aqui, no primeiro momento, olhar para medos, risco real, fantasia, é a gente se libertar de prisões, algemas que a gente se colocou, alguém colocou na gente, né? Ou a gente aceitou e a gente não está vendo. Então, que essa cena possa, assim, né? Porque a gente quer o panorama da vida inteira, lembrar cada minuto, né? No primeiro setembro, às vezes são poucas imagens que tem, simbolicamente, podem causar uma transformação profunda nesse mar da vida. Tá? Então, eu vou dar 15 minutos para esse mergulho no oceano interior, nessas ondas da vida, que a gente pode olhar assim também, para vocês descreverem essa imagem, né, parar, olhar. E aí, como foi na meditação, como é que era o lugar, quem que estava lá, né, descrever um pouco mais essa cena. O que você sentiu, né, antes, depois, mas olhando. O que passava pela cabeça, o que passava pelos sentimentos e quais os acontecimentos, o que você fez. Mesma coisa no primeiro, só que agora nessa cena da vida de vocês. Tá bom? É claro? Qualquer coisa, eu vou ficar aqui, tá? No chat, ou pode abrir o microfone e perguntar alguma coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Aí, 1 hora, eu retorno aqui. Tá bom? Eu vou deixar a imagem projetada assim, e, lógico, a gente fica curioso, quer ler tudo, fica à vontade, mas antes foca e termina seu exercício. Tá bom? Até já, gente. Boa reflexão.